A paz do Senhor Jesus. Mais uma noite de vitória na presença do Senhor, iniciando o programa Devocional Diário Momento com Deus. Quero apresentar para você que está acompanhando essa programação a palavra do Senhor na qual estaremos meditando nesta noite. Glórias a Deus. A palavra do Senhor está no livro de Atos, capítulo 16 de Atos. Que Deus abençoe aí onde você está acompanhando essa programação, em casa, no local de trabalho, onde quer que seja que estiver chegando essa transmissão. Que o Senhor abençoe a sua vida e confirme a vitória em seu favor e em favor da sua família, seja no Brasil ou no exterior, onde estiver chegando essa transmissão, que a vitória da parte de Deus seja confirmada na sua vida. Convido você para meditar comigo na palavra do Senhor. Essa programação é um devocional diário que é realizado todos os dias no horário das 20h30. Vai ao ar pelas páginas do Facebook para que você possa meditar na palavra do Senhor e também depois juntos clamarmos a Deus através da oração. Vamos iniciar meditando na palavra de Deus. O tema dessa programação do devocional de hoje é o louvor que liberta. É acerca da libertação através do louvor. E para meditarmos, iremos meditar na palavra do Senhor que está em Atos, capítulo 16 e versículo 16 também. Atos, capítulo 16, versículo 16. Vamos juntos meditar nesta palavra, na palavra que o Senhor preparou para nós meditarmos nesta noite. Diz assim a palavra do Senhor: certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava possuída por um espírito pelo qual ela predizia o futuro. Com suas adivinhações ganhava muito dinheiro para seus senhores. Ela seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Isso continuou por vários dias, até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao espírito que estava na jovem: eu ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E no mesmo instante o espírito a deixou. Glórias a Deus. Mais uma vez, vamos repetir esse versículo para que vocês entendam. Certo dia, enquanto íamos ao lugar de oração, veio ao nosso encontro uma escrava possuída por um espírito pelo qual ela predizia o futuro. Com suas adivinhações ganhava muito dinheiro para seus senhores. Ela seguia Paulo e a nós, gritando: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. Isso continuou por vários dias, até que Paulo, indignado, se voltou e disse ao espírito que estava na jovem: eu ordeno em nome de Jesus Cristo que saia dela. E no mesmo instante
o Espírito a deixou. Glórias a Deus, aleluia. O próximo versículo é o próximo versículo que iremos meditar é Atos 16, 19. Atos, no mesmo capítulo 16, versículo 19, que diz assim: quando os senhores da escrava viram que suas expectativas de lucro haviam sido frustradas, agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à presença das autoridades na praça do mercado. Estes judeus estão tumultuando a cidade, gritaram para os magistrados. Eles ensinam costumes que nós romanos não podemos seguir, pois contrariam nossas leis. Logo, uma multidão revoltada se juntou contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com varas. Depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu ordens para não os deixar escapar, por isso os colocou no cárcere interno, prendendo-lhes os pés no tronco. Glórias a Deus. Estavam ali, diz a palavra do Senhor, Paulo e Silas, esses dois servos do Senhor. Eles estavam indo em direção ao lugar de oração. Era hora de oração e aqueles dois servos do Senhor estavam indo buscar a Deus. Eles estavam indo clamar a Deus. Estava próximo da hora da oração e eles estavam indo buscar ao Senhor através da oração. Mas quando estavam passando, certo dia em que estavam indo ao lugar da oração, veio ao encontro deles uma jovem, e essa jovem, ela era escrava, e ela estava possuída por um espírito maligno, e ela predizia o futuro, fazia adivinhações. Era um espírito maligno que estava sobre aquela moça. E ela fazia adivinhações, e através das adivinhações que ela fazia, ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores. Ela era escrava, e o dinheiro que recebia das adivinhações era para os seus senhores. Os seus donos lucravam através daquela jovem. E ela seguia Paulo e Silas e gritava: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vieram anunciar como vocês podem ser salvos. E isso continuou por vários dias. Paulo e Silas passando por aquele lugar e sempre aquela jovem lhes dizendo essa palavra. Mas não era aquela jovem, mas sim o espírito maligno que estava em sua vida. O mesmo espírito que a possuía e fazia com que ela fizesse adivinhações e lucrasse com isso. E a palavra do Senhor diz que Paulo, ele se voltou e disse para aquele espírito maligno que estava naquela jovem, porque ele estava incomodado com o que estava acontecendo. Ele entendeu que não era algo normal e ele ordenou: em nome de Jesus Cristo, saia dela. E no mesmo instante, aquele espírito maligno, era um demônio, aquele demônio saiu, deixou a vida, o corpo daquela moça. E os seus senhores, eles, diante do que aconteceu,
Eles viram que suas expectativas de lucro haviam sido frustradas e acusaram Paulo e Silas. Agarraram Paulo e Silas e os arrastaram à presença das autoridades na praça do mercado. E disseram: estes judeus estão tumultuando a cidade. Começaram a gritar às autoridades, a dizer que Paulo e Silas estavam levando para eles costumes que eles, como romanos, não podiam seguir, que Paulo e Silas estavam contrariando suas leis. Eles disseram isso para jogar o povo contra Paulo e Silas. Então uma grande multidão se revoltou e se juntaram contra Paulo e Silas. E os magistrados que estavam ali, as autoridades daquele lugar, ordenaram que os dois fossem despidos e açoitados com varas. E depois de serem severamente açoitados, aqueles dois servos de Deus foram lançados na prisão. O carcereiro, ele recebeu ordens para não os deixar escapar. Por isso os colocou no cárcere interno e prendeu os seus pés no tronco. Paulo e Silas haviam sido açoitados, estavam feridos, com seus corpos cheios de vergões, e eles estavam, os seus pés presos no tronco. A situação que se encontrava Paulo e Silas ali feridos, sentindo dores devido aos açoites, e ainda os seus pés em um tronco. Mas aqueles dois servos de Deus, outro em seu lugar estaria reclamando, outro no lugar daqueles dois servos de Deus estariam falando palavras de murmuração, porque eles serviam ao Senhor e estavam indo para o lugar de oração e haviam repreendido Paulo. Ele repreendeu no nome do Senhor Jesus para que aquele demônio saísse daquela jovem. Ele, glórias a Deus, estava usando o poder e a autoridade que o Senhor, aleluia, havia lhes dado. Eles não haviam cometido nenhum erro, eles não haviam cometido nada que, glórias a Deus, aleluia, fosse contrária às leis daquele lugar, às leis dos romanos, mas eles os lançaram naquele cárcere. Eles foram açoitados, estavam feridos naquela prisão. Mas aqueles dois servos de Deus, mesmo feridos, com os corpos cheios de vergões, eles, aleluia, não reclamavam. A palavra do Senhor, quando fala acerca desses dois servos de Deus ali naquele cárcere, a palavra do Senhor diz, aleluia, que eles ali no cárcere, glórias a Deus, aleluia, em uma situação, parecia difícil a situação que se encontravam, parecia, muitos poderiam até dizer que eles haviam sido derrotados, o que havia adiantado eles estarem indo à casa de oração ou ter expulso aquele demônio que estava naquela moça. Mas aqueles dois servos do Senhor não pensavam assim. Paulo e Silas, eles estavam ali, glórias a Deus, aleluia, e começaram a glorificar a Deus. Mesmo feridos, eles não perderam a fé. Mesmo feridos, eles não murmuraram. E essa mensagem na qual estamos meditando é para refletirmos acerca, aleluia, da fé que tinham aqueles dois servos de Deus. Eles haviam sido açoitados e presos em um tronco, mas, aleluia,
Paulo e Silas, eles tinham a mesma fé, a mesma confiança no Senhor, estavam ainda mais fortalecidos, aleluia, mesmo em meio àquela adversidade pela qual estavam passando, mesmo ali, glórias a Deus, sentindo as dores do açoite. Mas Paulo e Silas, glórias a Deus, o amor que eles tinham pelo Senhor era maior do que tudo que estavam enfrentando naquela prisão. E ali, depois de serem açoitados, ali dentro daquele cárcere preso, os seus pés presos em um tronco, mas Paulo e Silas, perto da meia-noite, aqueles dois servos de Deus, aleluia, se colocaram em uma posição diante do Senhor que agradou a Deus, de adorar, mesmo na luta, de glorificar, aleluia, mesmo, aleluia, em momentos difíceis, aleluia, e perto da meia-noite. Então, aleluia, era para aqueles dois homens, devido aos açoites, estarem gemendo de dor, reclamando da situação e nem querer, aleluia, orar, mas eles começaram a orar perto da meia-noite e a cantar hinos de louvores ao Senhor. Era, aleluia, glórias a Deus, os hinos que cantavam, os presos que ali estavam, os outros presos começaram a ouvir a oração daqueles servos de Deus, começaram a ouvir os louvores cantados por aqueles servos de Deus, aleluia. Todos começaram a ouvir naquela prisão os louvores que eles cantavam. Podemos imaginar ali aqueles presos admirados em ver alguém, aleluia, que estava em uma prisão, dois homens prisioneiros, estavam ali aprisionados, glórias a Deus, mas estavam cantando. Isso, aleluia, talvez trouxe espanto para aqueles que ali estavam. Isso, aleluia, trouxe espanto, glórias a Deus, para os que estavam à sua volta. Mas eles cantavam, eles glorificavam, exaltavam ao Senhor, aleluia. Eles estavam feridos, mas não perderam, aleluia, a sua fé. Estavam feridos, mas, aleluia, não reclamaram, aleluia, glórias a Deus. E sim glorificaram ao Senhor naquele cárcere. E isso foi perto da meia-noite. E eles glorificando, exaltando ao Senhor, quando de repente, aleluia, ouviram, glórias a Deus, aleluia, um barulho, glórias a Deus, e a prisão, aleluia, se abalou. Foi o barulho, aleluia, de um terremoto naquele cárcere, naquela prisão. Glórias a Deus, aquele terremoto, naquele cárcere, aleluia, sacudindo os alicerces da prisão. Todos ali, aleluia, se espantaram diante do que viram, porque as portas das prisões se abriram. Não só a porta da prisão que estava Paulo e Silas, mas as portas de todas as prisões se abriram naquela hora. As correntes, aleluia, que estavam sobre eles e sobre os outros prisioneiros se soltaram. Glórias a Deus, porque eles glorificaram. Isso é para entendermos que o louvor tem grande poder. O louvor faz com que as cadeias sejam despedaçadas. O louvor, aleluia, glórias a Deus, aleluia, faz com que as prisões se abram através do louvor à libertação. Por isso, estamos meditando nesta palavra. O tema desse devocional é o louvor que liberta. Através do louvor, aleluia, você irá romper barreiras. Através do louvor, você irá, glórias a Deus, aleluia,
vencer os obstáculos. Através do louvor, você terá vitória. Satanás, ele sabe que, aleluia, ele não pode, oricantas nébia, resistir quando alguém está louvando, quando alguém está glorificando a Deus. O que Satanás queria era que Paulo e Silas estivessem perto da meia-noite reclamando ou gemendo, aleluia, de dor, aleluia, e não orando e louvando ao Senhor. Eles oraram, diz a palavra de Deus, e depois começaram a entoar os louvores. Ori canta sobre as nébias, e o louvor daqueles dois servos de Deus chegou ao trono do Senhor, aleluia, chegou ao trono de Deus. O Senhor recebeu o louvor dos seus servos. Satanás, podemos imaginar a fúria dos demônios que queriam que eles murmurassem, queriam que eles desistissem, aleluia, abandonassem a sua fé, aleluia, mas eles não abandonaram a sua fé, mas somente glorificaram, porque eles sabiam que mesmo estando no cárcere, o Senhor estava ali com eles, e o Senhor, aleluia, como prova de que estava com os seus servos, que não os havia deixado. O Senhor, aleluia, foi ele que fez com o seu poder, com que os alicerces daquela prisão se abalassem. Foi como um terremoto naquela prisão, aleluia, e as portas, imagine vocês, aleluia, as portas das prisões se abrindo, aleluia, aqueles prisioneiros vendo as portas das prisões se abrir, aleluia, vendo também soltar os grilhões que os estava aprisionando, aleluia, glórias a Deus. Por isso, aleluia, que dizemos que por meio do louvor, através do louvor, aleluia, a libertação. Satanás, ele não vence, glórias a Deus, aleluia, ele não resiste o poder que tem o louvor. Aí dentro da sua casa, no trabalho, onde quer que seja, louve ao Senhor. Através do louvor, essas cadeias irão se romper. Isso que está aprisionando vai se romper. As barreiras cairão por terra, não haverá obstáculo se você louvar ao Senhor, não haverá barreira, aleluia, intransponível, não há barreira intransponível diante do poder do louvor, aleluia, só há barreira intransponível diante, aleluia, daquele que não louva, diante daquele que não glorifica, e canta as nébias, diante, aleluia, daquele que não dá glórias, há barreira intransponível, aleluia, só pode dizer que não, aleluia, vencerá as barreiras, não irá transpor as barreiras, aquele que não glorifica o Senhor, aquele que não o exalta, mas aquele que louva, aquele que glorifica, ele obtém vitória. Através do louvor há libertação, por meio do louvor há livramento, aleluia, os laços do diabo são cortados. Entenda por que, aleluia, o louvor tem um poder muito grande. Entenda por que Satanás não resiste, aleluia, o poder do louvor. Entenda por que Satanás, ele fica furioso por causa do louvor, porque antes, quando ele era um ser de luz, um anjo criado por Deus, aleluia, glórias a Deus, ele também louvava. Ele era um anjo que Deus criou, o anjo mais belo, coberto de pedras preciosas, e todos os instrumentos foram criados para ele, mas para que ele, através deles, louvasse e exaltasse ao Senhor. E hoje, depois que ele por ter se rebelado contra Deus, ele foi precipitado, e hoje por isso ele luta contra o louvor, ele luta contra o ministério do louvor, porque é grande a luta, entenda, porque é grande a luta contra o ministério do louvor dentro da casa do Senhor, aqueles que o Senhor chama para levita,
enfrentam lutas tão grandes que Satanás, ele luta tentando calar os levitas, aqueles que o Senhor escolhe para louvar o seu nome, aqueles que o Senhor chama para louvar o seu nome, o adorador, aleluia, glórias a Deus. Através da adoração, Deus realiza grandes coisas, aleluia, glórias a Deus. E nada pode, aleluia, calar um verdadeiro adorador, aquele que adora, aquele que louva, aquele que exalta o Senhor. Satanás, ele luta. Eu não vou dizer para vocês que ele não luta, aleluia. Ele luta de todas as formas, mas através do louvor ele cai por terra. Através do louvor, aleluia, glórias a Deus, obtemos vitória. Se você ainda, glórias a Deus, não teve essa experiência de obter vitória por meio do louvor, louve e glorifique ao Senhor, e você vai ver o que o Senhor irá realizar através do louvor aí na sua casa, aí na sua família, aí no seu trabalho. Glórias a Deus, aleluia. E a palavra do Senhor diz que, aleluia, todas as cadeias, aleluia, se romperam, se soltaram, cadeias que aprisionavam, aleluia, não só Paulo e Silas, mas também os outros prisioneiros, aleluia, glórias a Deus. Aquele terremoto que abalou os alicerces daquela prisão, o Senhor fez isso, entenda por quê. Para mostrar o seu poder, para mostrar que Ele é Deus, aleluia, glórias a Deus. E o rompimento daquelas cadeias, quando Paulo e Silas oraram perto da meia-noite e louvaram, foi para que hoje pudéssemos entender o poder que tem o louvor, para que hoje pudéssemos entender que através do louvor Satanás é vencido, por meio do louvor o inferno é derrotado, através do louvor, aleluia, acontece libertação. Por isso, aleluia, que hoje, aleluia, está sendo trazido esse tema para vocês, o louvor que liberta. Através do louvor, aleluia, essa pessoa da sua família, se você louvar, enquanto você estiver louvando, essas cadeias que têm aprisionado essa vida serão rompidas pelo poder de Deus, serão rompidas pelo poder, aleluia, que há no nosso Deus. Aquele terremoto, ele não apenas quebrou, despedaçou as correntes que prendiam Paulo e Silas, ele abalou os alicerces do cárcere e foi muito mais além disso. O terremoto ainda quebrou as correntes, aleluia, glórias a Deus, da incredulidade, porque ali as correntes e cadeias espirituais, aleluia, correntes e cadeias que não podia ser vista aos olhos humanos, que estavam aprisionando aquele carcereiro que ainda não conhecia ao Senhor, porque aquele carcereiro, quando ele soube, aleluia, ele ouviu aquele barulho e ele viu, aleluia, glórias a Deus, que as portas das prisões estavam abertas. Aquele homem, ele se desesperou, aleluia, glórias a Deus. Ele ficou desesperado pensando, os presos fugiram, aleluia, o que iria acontecer com ele? Ele seria punido, aleluia, glórias a Deus, receberia uma sentença de morte se tivesse deixado aqueles prisioneiros escapar. Ele estava ali, glórias a Deus, para vigiar aqueles prisioneiros. E quando aquele carcereiro, diz a palavra do Senhor, que ele,
ali, glórias a Deus, pensando, ele ia tirar a sua vida, ele ia tirar a sua vida porque ele estava desesperado, estava vendo as portas das prisões abertas, e aquele homem ali que estava desesperado, Paulo então falou com ele para que ele não fizesse aquilo, aleluia, glórias a Deus, contra a sua vida. Então aquele carcereiro pediu, aleluia, luz, porque ele queria, glórias a Deus, entrar dentro daquele cárcere para ver, aleluia, o que havia acontecido, o que estava acontecendo e o que, aleluia, aquele homem falava com ele. E quando ele entrou, aleluia, Paulo, glórias a Deus, falou com ele, glórias a Deus, que todos estavam ali, porque ele havia dito para aquele homem não fazer nenhum mal a ele mesmo, como ele ia fazer, porque ele ia tirar a sua vida, glórias a Deus, ia tirar a sua vida, porque ele pensou, todos fugiram e ele, glórias a Deus, teria, glórias a Deus, que enfrentar, glórias a Deus, aleluia, o que iria passar, a punição, aleluia, que iria receber. Mas quando Paulo falou com ele que todos estavam ali, ele pediu luz para entrar, para ver o que havia acontecido. E diante do que aconteceu, porque ele viu, aleluia, as prisões abertas, mas todos os prisioneiros estavam ali dentro, aleluia, daquelas celas, dentro daquela prisão. E então ele perguntou, senhores, o que devo fazer para ser salvo? Aleluia. Ele perguntou, aleluia, senhores, o que devo fazer? Em outras palavras, para, aleluia, ser salvo por esse Deus, aleluia, glórias a Deus que servem. E então ele disse para aquele carcereiro, crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa, aleluia, glórias a Deus. Foi quebrada, aleluia, a cadeia da incredulidade, as correntes da incredulidade que estava no coração daquele homem, aprisionando a vida, aleluia, daquele homem, glórias a Deus. Mas ali, pelo poder de Deus, ele foi transformado. Glórias a Deus, a manifestação do poder de Deus ali, glórias a Deus, se estendeu, aleluia, não só foi para a vida de Paulo e Silas, mas se estendeu para a vida dos prisioneiros, dos outros prisioneiros e a vida daquele carcereiro, porque ele foi alcançado pelo poder de Deus, aleluia. Glórias a Deus, em tudo Deus tem os seus propósitos, aleluia. Paulo e Silas, ainda que não estivesse entendendo o que estava acontecendo, eles somente oraram, louvaram e glorificaram a Deus, e que possamos, aleluia, aprender com eles, aleluia, através dessa mensagem, que possamos refletir nela e aprendermos com esses dois homens de Deus, mesmo enfrentando a luta, sofrendo, não entendendo o porquê dessa luta, que possamos, aleluia, louvar, glorificar, exaltar o nome do Senhor, aleluia. E através do louvor, iremos obter vitória. Essas correntes que estão aprisionando esta pessoa, para a qual você tem orado, tem pedido a Deus, essas correntes, por meio do louvor, serão despedaçadas, serão destruídas. Essas cadeias, correntes que têm aprisionado esse coração, como estava aprisionando, não correntes físicas, cadeias físicas, mas espiritual, que estava, aleluia, sobre o coração daquele carcereiro. Ali o Senhor realizou uma grande obra através do seu poder. Mas se aqueles dois homens de Deus não estivessem ali glorificando, exaltando, aleluia, glórias a Deus, o poder de Deus não teria
sido manifesto naquele lugar e na vida dos que ali estavam, porque aqueles outros prisioneiros, eles também puderam ver o poder de Deus, eles viram a transformação realizada por Deus na vida daquele carcereiro, porque aquele carcereiro, ele era encarregado de mantê-los ali naquela prisão. Podemos imaginar a forma, aleluia, que eram tratados ali por aquele homem que os guardava na prisão, a forma, aleluia, que os prisioneiros eram tratados por ele, e aqueles prisioneiros ver a transformação que o Senhor realizou na vida daquele carcereiro, aleluia, glórias a Deus. A partir daí podemos entender, aleluia, que Paulo e Silas, glórias a Deus, que se até aquele momento não estavam entendendo, eles entenderam então o porquê, aleluia, de terem sido açoitados, lançados na prisão, aleluia, glórias a Deus. Tudo isso era plano de Deus, para Deus realizar o que ele realizou ali, glórias a Deus, podemos dizer, naquela noite, naquela madrugada, glórias a Deus, aleluia. De outra forma, aleluia, ele não teriam alcançado aquele carcereiro, aquele homem não teria recebido a transformação através do poder de Deus. Eles estavam ali anunciando a palavra do Senhor, estavam ali para anunciar a palavra, eles estavam indo em direção à casa de oração, era a hora de oração, estavam indo ao lugar de oração, aleluias, glórias a Deus, mas por intermédio deles, através de tudo que passaram, tiveram que enfrentar, aleluia, aquela vida foi, aleluia, resgatada e salva pelo Senhor, aleluias, glórias a Deus. Aquele homem, aquele carcereiro, dizendo a eles: Senhores, o que devo fazer para ser salvo? E eles apresentando a eles, aleluia, o Senhor Jesus, disseram: creia no Senhor Jesus, aleluia, será salvo tu e a tua casa. A salvação não só, aleluia, aconteceu na vida daquele carcereiro, mas se estendeu também à sua família. E quando, aleluia, diz casa, toda a sua família, todos da sua casa, aleluia, glórias a Deus, foram alcançados pela salvação, alcançados pelo poder de Deus que transforma, glórias a Deus. Guarda no seu coração essa mensagem, reflita, aleluia, acerca, glórias a Deus, do poder que tem o nosso Deus para destruir, aleluia, com as obras malignas, para romper com cadeias, para desfazer com as obras do mal, quando, aleluia, nos colocamos na presença do Senhor, nos voltamos para Ele de coração, o buscamos em oração e exaltamos o seu nome através do louvor. Aí então Deus opera, glórias a Deus, realizando a obra da libertação através do louvor. Glórias a Deus, aleluia, através do louvor, aleluia, rompemos barreira, através do louvor, aleluia, o mal é jogado por terra, glórias a Deus. Vamos agora falar com Deus através através da oração, aleluia, glórias a Deus. Nós já meditamos na palavra do Senhor, agora vamos falar com o Senhor e agradecê-lo também. Senhor, meu Deus e meu Pai, Deus Santo, Deus de poder, pedimos que o Senhor venha despedaçar cadeias, grilhões, que o Senhor nos ensine, Senhor, a louvarmos, a adorarmos ao Senhor, aonde quer que estivermos, aleluia.
aleluia, em casa, no trabalho, e que através do nosso louvor sejam rompidas cadeias, desfeitas, aleluia, as obras das trevas, que através do nosso louvor, aleluia, glórias a Deus, possamos alcançar grandes vitórias, que através do nosso louvor os demônios sejam jogados por terra, que haja libertação, meu Deus, aleluia, por meio do nosso louvor. Ó Deus, agradecemos também por esses minutos na tua presença, em mais, Senhor, um programa devocional diário, momento com Deus. Agradecemos ao Senhor, pedimos, ó Deus, que continue com as tuas mãos estendidas, nos abençoando, para que possamos estar, Senhor, a cada dia, ó Deus, apresentando essa programação. Alcança cada vida, meu Deus. Abençoa os que irão compartilhar essa programação através dessa live, entre amigos, entre parentes. Abençoe a cada vida, no nome do Senhor Jesus. Amém e amém, Jesus. Logo mais, na madrugada, estarei clamando a Deus, buscando ao Senhor em oração, junto com todos vocês, e encerrando a campanha O Sangue de Jesus Tem Poder, pela madrugada, no nome do Senhor Jesus. Fiquem todos na paz do Senhor Jesus.